Resolvi gravar um vídeo por dois motivos. Primeiro, que meu direct está cheio de mensagem de vocês perguntando o que é esse complexo de tireoide que eu falei, tá? E dessa importância de olhar a tireoide e tudo mais. Todo mundo perguntando onde compra, onde vende, onde não sei o quê. E segundo, que eu gosto de explicar as coisas quando é mais, não polêmico, mais complexo assim. Em detalhes, aí vídeo é muito melhor do que texto para ficar digitando um monte de coisa, tá? Então vai ser uma sequência aqui que eu vou explicar um pouquinho sobre tireoide, depois eu vou falar sobre esse complexo, então assista essa sequência. Bom, começar falando que a sua tireoide, ela recebe um estímulo, tá? Da sua hipófise para ela funcionar, né? Quem faz isso é o TSH, então quando você faz lá seu examinho de sangue, que o médico pede, tem lá TSH, e o TSH baixo mostra que sua glândula, ela tá produtiva, então não precisa estimular tanto essa glândula a produzir, assim que ela está funcionando muito bem. Por isso que o TSH tem que ser baixo. Beleza. Aí, o TSH manda a sua glândula produzir hormônio e ela produz T4, tá? Esse T4, então a glândula ela produz 80%, 90% de T4 e um pouquinho de T3, tá? O que ela faz com o T4? O T4 é um hormônio tireoidiano que ele não tem ação no seu metabolismo. A tireoide ela controla a temperatura do seu corpo, né? Então isso mexe diretamente na queima de gordura, porque para aquecer ou resfriar o seu corpo isso gasta energia demais, tá? Por isso que eu faço os testes de temperatura para ver como é que a pessoa está com o metabolismo. Eu pergunto de extremidade fria, eu pergunto se está transpirando, porque isso controla muito, tem muita relação com a parte de emagrecimento, controla a parte energética do corpo, né? Então cabelo caindo, intestino preso, unha quebrando, cansaço, retenção de líquido, a lista de pele seca, calcanhar rachado, a lista de sintomas é gigantesca, tá? Por quê? Porque a tireoide é uma glândula mãe, ela tem relação com 100% do seu corpo. Mas é o T4 que faz isso? Não, não é o T4. A glândula faz o T4, ela vai para a corrente sanguínea e principalmente no seu fígado e no seu intestino, esse T4 é convertido em T3. Então, todas as ações benéficas que vocês ouvem falar sobre tireoide, ou todos os prejuízos que vocês ouvem falar sobre tireoide, é quando o T3 está baixo. Porque é o T3 que tem ação, não é o T4. Não é, tá? Ah, mas eu tomo T4. Por quê? Porque a indústria farmacêutica, ela faz o T4, ela não faz o T3. Então, o médico prescreve o T4. Apesar de T3 ter manipulado, tá? Que não tem problema nenhum, tem uma eficácia excelente. Tem T4 e T3 manipulado. Então, quando você está com o TSH muito alto, significa que a sua glândula está muito devagar, ela está funcionando mal, tá? Porque está dando muito estímulo para ela funcionar. E provavelmente a quantidade de T4 que ela está produzindo é pequena ou ela vai se reduzir. Então, esse é o principal motivo para uma pessoa receber medicação. É quando o TSH está alto e o T4 está baixo. Porque quando o médico te passa o T4, o que acontece? Vai somar o T4 que você toma com o T4 que você produz. E aí esse valor, ele completa, ele sobe. Esse valor, ele dá um feedback para o seu corpo falando para você baixar o TSH. Você não precisa estimular tanto mais, porque agora somou o que você produz com o que você toma, o valor de T4 deu alto, o TSH caiu, tá? No papel, lá no exame de sangue que você faz, perfeito, seu TSH está baixinho, o seu T4 está alto. E o T3? Tá? O seu T3 não necessariamente vai estar alto. Por quê? Porque você vai depender da saúde do seu fígado, da saúde do seu intestino, que a gente sabe que todo mundo tem intestino cagado, e de vitaminas e minerais, porque as enzimas que fazem essa conversão, elas necessitam de muitas vitaminas e minerais. E se você for uma pessoa desnutrida, você não vai fazer essa conversão. Por isso que é tão comum pessoas terem TSH bom, T4 bom e cheia de sintomas, não emagrecem e tudo mais, porque o T3 está baixo, tá? E como é que são esses nutrientes, né? O que é esse complexo que eu falo? Por que não tem fórmula pronta? Esse complexo que eu falo é um complexo que eu manipulo, tá? Em consulta, porque cada um tem uma necessidade. Uns precisam de mais de umas coisas, outros precisam menos de outra, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem Hashimoto, se ela tiver um anti-TPO alterado, o que o anti-TPO faz? Essa enzima, peroxidase, tireoide peroxidase, ela faz ativação do iodo. Tá? O iodo é essencial para a produção de T4, principalmente T3. Beleza? Então ela faz ativação, ela deixa aquilo orgânico pronto para usar. Se você tem um anti-TPO alto demais, você não pode tomar iodo. Porque senão você pode gerar uma intoxicação de iodo, porque ele vai ficar acumulando no seu corpo, não vai ser ativo e vai te intoxicar.
Tem que tomar muito cuidado quem tem Hashimoto e ficar tomando Lugol ou tomando essas coisas por conta. É por isso que eu não disponibilizo isso para vocês irem lá no site, comprar e tudo mais. Não é fórmula pronta. Porque se for um T3 baixo sem Hashimoto, o iodo é alto. A gente joga ele lá em cima. Se for com Hashimoto em TPO, é baixo. Tá? E também a gente tem que ver um negócio chamado T3 reverso. Porque às vezes o T3 reverso da pessoa está alto, o T3 livre está baixo. Então o T3 livre é o que tem ação no metabolismo. O reverso, o próprio nome diz, ele está desligado. Quando o T3 reverso dá desligado, é porque falta iodo, falta selênio, falta zinco, falta tirosina, falta vitamina A, vitamina E, ferritina, ferro, B12, muito, tá? Vocês têm tudo a ferritina baixa, vocês têm tudo a B12 baixa. Não vai funcionar mesmo. Então eu coloco tudo isso que eu chamo de complexo da tireoide. E aí o que acontece? Tanto o T4 que o seu corpo produz naturalmente. Então, quando vocês têm aí, seja tomando o T4, né, que o médico te passa, ou a mesma produção natural, você não precisa ter hipotiroidismo para usar isso, você faz com que você tenha um T3 melhor. Entendeu? Vá no laboratório e pede, faz um exame de T3 livre, ele custa R$20 mais ou menos. Tá? Vocês vão ver, a maioria tem 2.2, 2.5, 2. Alguma coisa. Tem que ter 3.2, 3,5, tem que estar lá em cima. Tá? E como a maioria de vocês tem intestino ruim, tem fígado com gordura, tem deficiência, ainda mais mulher, deficiência de ferritina, deficiência de B12, a conversão é muito baixa. E aí essa paciente relatou, foi de meu TSH foi de 4 ponto tanto para 1 ponto pouquinho. Por quê? Porque esse complexo faz com que a conversão seja muito mais eficiente. Então esse feedback positivo aí para a glândula, ela diminui o estímulo. Então a glândula produz bem melhor, está emagrecendo, conseguiu engravidar e tudo mais. Entendeu? Então tireoide tem que olhar. Tá? Tem que olhar o T3, não é o T4. Esse complexo eu não consigo disponibilizar ele para vocês, porque ele é individualizado. O que eu uso, claro que é a mesma coisa, mas eu mexo em quantidade, principalmente essa parte do iodo, tem pessoas que têm que ter ele mais alto, pessoas que têm que ter ele mais baixo. Mas olhar isso é essencial para a sua saúde, seja você uma pessoa que tem hipotiroidismo, seja tradicional, seja você que tem hipotiroidismo de Hashimoto, seja você que não tenha hipotiroidismo. Todo mundo tem que ter um T3 alto se você quer ter saúde, se você quer ter emagrecimento, se você quer ter disposição, se você quer ter o seu sistema endócrino sexual funcionando, porque tem relação com a tireoide, enfim. O T3 ele tem relação com 100% das suas células do seu corpo, tá bom? Então quando eu falo de exames, eu olho muito T3, eu olho muito testosterona livre, porque isso faz sua massa magra gastar mais caloria, faz você definir melhor, emagrecer mais rápido, aí eu falo negócio de SHBG e tudo mais. Eu olho muito a sua insulina para determinar o quanto de carboidrato você vai consumir no seu dia. Fechado?